E a paz do Senhor, Shalom Adonai, eu sou Dom Caetano, Ben José, e sou um apóstolo de Jesus Cristo. Um dia eu estava na igreja, adorando com o povo, e um pastor veio e pregou. Esse pastor disse: essa noite você vai encontrar com Jesus, assim diz o Senhor. Nesse mesmo lugar já havia sido profetizado que eu e aqueles que ali estávamos eram a próxima geração de pastores da Igreja do Senhor. E ali também Deus já tinha operado muitos milagres. Ali eu vi o Senhor abrir a madre de uma mulher que estava há muito tempo querendo ter filhos e não conseguia. E o Senhor deu uma palavra para ela e disse: quando você se afastar da função que você está fazendo dentro da igreja, Deus vai te dar um filho. Então ela obedeceu a Deus, e quando ela obedeceu a Deus, ela teve um filho. Ou seja, muitas vezes o que nos separa de obter a bênção é apenas obedecer. O próprio Senhor Jesus disse: aqueles que obedecem os mandamentos do meu Pai são minha família. E Jesus estava dizendo à igreja dele. Bom, eu continuei minha carreira cristã e nessa mesma noite em que disseram que eu ia ver o Senhor Jesus me tirou nos sonhos, e me deu uma visão em sonhos. Existem dois tipos de visão em sonhos. Existe a visão em sonhos, que é uma profecia para que você se arrependa e tome um posicionamento e não perca a sua alma e as bênçãos do Senhor. E existe a visão em sonho, que são revelações daquilo que vai acontecer nos próximos dias, ou nesse caso, na eternidade. Quando nós chegamos à eternidade, o Senhor nos paralisou e, enquanto paralisados, Ele disse: você vai voltar lá e vai dizer a eles que eles estão errados. E depois me lembrou tudo que eu estava estudando numa Bíblia de estudo do Fogo Pentecostal, uma Bíblia presbiteriana pentecostal, ou presbiteriana renovada. Ou seja, eu havia estudado uma parte chamada Alta Crítica da Bíblia, que é uma parte dos estudos bíblicos que busca trabalhar em cima das controvérsias que existem na Palavra de Deus, como, por exemplo, no livro de Tiago, onde diz: o seu ouro se enferrujou. Jesus Cristo, enquanto eu dormia na eternidade, porque eu simplesmente tranquilizei meu coração quando eu vi onde eu estava, eu olhei o chão que eu estava pisando e vi que não era a terra que nós temos aqui, mas era uma nova terra. Quando eu olhei as flores,
e vi que havia vida, que estava tudo bem. Quando eu olhei o céu e vi que não havia sol, não havia nuvens, não havia azul no céu. E havia verde, o Senhor Jesus estava bem à minha direita, ou seja, eu vi o pé do Senhor, as vestes brancas de linho resplandecente, e eu tentava olhar para a face do Senhor, mas não podia, porque a luz do Senhor era tão forte que era mais resplandecente do que as suas vestes e do que toda a casa. Ou seja, os novos céus e a nova terra são um lugar, ou seja, uma nova terra, um lugar. Novos céus, porque os céus são diferentes, não são mais esses. E nesse lugar há tanta paz que não há nenhum ruído. Então eu adormeci ouvindo a correção de Jesus Cristo de toda a palavra de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus em pessoa me explicou todo o Evangelho pelo Espírito Santo de Deus, que é apenas um Espírito. As pessoas que não veem sentido na Bíblia poderiam, pelo menos, não ser desagradáveis. E deixar que aqueles que ainda querem salvar suas almas tenham chance. Eu já tive companheiros de vida, como mulheres, por exemplo, que nem se salvavam e nem deixavam que ninguém se salvasse, que nos faziam tentar todo o tempo, não se conformavam de que existe uma falha no homem, ele é pecador e está por si só condenado. E Deus dá àqueles que Ele quer salvar a graça, o perdão e o arrependimento. Mas para aqueles que Ele não dá o arrependimento, nós devemos nos afastar deles e afastá-los de nós. Pois, se tiverem oportunidade, os demônios que o Senhor permitiu que endurecesse seus corações, simplesmente nos tirariam a oportunidade do arrependimento e da salvação. Eles não podem fazer isso. Cada vez que eles agem contra nós, temos a nossa fé fortalecida pelo Espírito Santo de Deus, e essas pessoas simplesmente não podem tirar da mão do Senhor aqueles que ele já salvou. Quando o Senhor disse, eles estão errados, delimitou-se que nós não somos eles. E mesmo com as tribulações das pessoas que não sabem não ter intimidade com o corpo de Cristo, elas sabem apenas não saber como lidar com pessoas eternas. Nós também já fomos assim, nós temos a tolerância de deixar que eles existam, ou seja, não decretamos a morte daqueles que vão se perder em adiantado, já que não vão se salvar, mas os perdoamos, os que podem ser perdoados.
E aqueles que são um só espírito com o Senhor, sabem quem são os que não se salvam. A Bíblia diz que Deus é espírito. E onde está o espírito de Deus, é importante que haja liberdade. Onde está o espírito de Deus, está a liberdade. Quando você vê uma pessoa que tem mais liberdade que você, obedecendo a Deus, saiba que a sua liberdade é ilusória e passageira. E a liberdade daqueles que obedecem a Deus é eterna. Existem dois tipos de liberdade. A verdadeira, que é a liberdade na qual você não fica preso às consequências e não fica preso na segunda morte pela eternidade. E existe a liberdade real. A liberdade real é aquela na qual você, obedecendo a Deus, obtém a liberdade eterna. Conhecereis a verdade, e essa verdade é Jesus Cristo, verdade, caminho e vida, e a verdade vos libertará. E você, obedecendo ao Pai e adquirindo a verdade, você pode ter a tua liberdade, que você não ficará preso a nenhuma consequência das suas decisões desobedientes. O Senhor perdoará todos os seus pecados, riscará a cédula do pecado que havia contra vós e anulará todas as sentenças em contrário. Os crimes que você tenha cometido no passado não existirão mais. E então, você poderá viver uma liberdade que é a ausência da culpa, a ausência do ódio e a ausência do medo. Como está escrito na palavra de Deus, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que a bênção do Senhor eterno, o Deus eu sou, seja sobre todos vós. A igreja do Senhor, que aqueles que ainda não são e podem se arrependam e se convertam. Em nome de Jesus, amém e amém.